Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no nosso Congresso Interdisciplinar e quinta iniciação científica da Uningá. Meu nome é Kelly Zaninelli, eu sou nutricionista, também tenho outra formação, sou jornalista e hoje eu estou aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês de tudo que eu sei, ou melhor, só um pouquinho, porque a gente também não tem muito tempo. Então, estou aqui para a gente falar sobre nutrição clínica. A gente vai poder desvendar tudo isso um pouquinho, porque na verdade é a área que eu atuo. Estou muito feliz com esse convite. Quero agradecer a coordenação do curso de nutrição, em especial a coordenadora do curso, né, a Flávia Teixeira. E vamos lá para a gente poder desvendar tudo isso um pouquinho juntos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu preparei para que juntos a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre consultório de nutrição, um caso de sucesso. Meu nome é Kelly Zaninelli e eu estou aqui para desvendar um pouquinho de tudo isso juntamente com vocês. Então, vamos lá. Começando, por onde que começou essa profissão a ser nutricionista? Como no início falei com vocês, eu já tinha uma outra formação, eu sou jornalista, atuante na área até hoje, e aí as pessoas ainda me perguntam se eu estou em processo de transição de carreira, e eu sempre digo, na verdade, não estou em transição, mas eu levo isso junto porque eu escolhi a nutrição para estar junto comigo, junto com o jornalismo, porque no jornalismo a gente consegue agregar qualquer outro tipo de profissão, e a nutrição ela veio a cair muito bem. Então, como que tudo isso começou? Na minha adolescência, eu já vinha numa pegada mais saudável, alimentação, cuidando um pouquinho mais. Já tinha influência dentro da minha casa, da minha família, e isso contribuiu bastante. Mas isso, na verdade, veio mesmo a se fortalecer a partir do momento que eu conheci o meu marido e ele foi a chave primordial para que tudo isso pudesse acontecer. Como ele já estava, na verdade, já tinha feito, né, 3 anos de nutrição em uma outra faculdade. Então a gente resolveu juntar aí as informações. Ele sempre disse que isso combinou muito comigo e aí eu comecei e dei sequência em tudo isso. E por que eu tomei essa decisão? A nutrição, eu falo para vocês por experiência própria, que ela agrega na nossa vida em vários campos, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. E eu tinha a nutrição como utilizar ela na minha vida por um inteiro. Então, eu sempre pensei assim: se eu não for para dar algo a mais para as pessoas, por exemplo, em uma consulta, eu vou poder auxiliar a minha família nisso tudo. Então, sempre pensando em saúde, em envelhecer com saúde, em nutrição saudável, realmente, né? E aí, o que as pessoas acabavam falando para mim? Você tá doida? Você tá mudando de profissão? Tá indo para outro ramo? Não, gente, tudo isso, como eu falei para vocês, eu tava agregando e eu só agreguei na minha vida. E eu tomei essa coragem realmente a partir do momento que tomei essa decisão e dei continuidade a tudo isso até hoje, né, se tornar a minha clínica de nutrição, onde hoje eu atendo aqui sozinha. Tem uma clínica bem legal que eu vou mostrar para vocês que eu atendo aqui em Maringá. Então, como vocês podem ver aí nos slides, fiz nutrição na Uningá. Estou finalizando meu mestrado em ciência dos alimentos também. Logo que eu terminei a faculdade, já dei início ao mestrado, né? Passei na UEM. E aí, junto com tudo isso, eu ainda agrego uma pós em nutrição clínica e estética. Quem conhece aí o Rodolfo Pérez, nutricionista super renomado, Roberta também dá aula nessa pós-graduação, enfim, uma pós-graduação bem legal, bem completa, a mais completa do Brasil, que eu encontrei em nutrição clínica, esportiva, estética, enfim, a gente acaba agregando tudo isso. Então, vamos lá. Separei aqui algumas coisas especiais para que a gente pudesse falar. E a nutrição clínica, por que ela é tão fundamental? Por que ela é tão importante? Porque ela mexe com a saúde, com o bem-estar das pessoas. Então, na verdade, é isso que vocês, que hoje estão estudando nutrição, vão acabar pregando em algum ambiente que vocês forem. Ou seja, para você estar atendendo clinicamente, ou seja, para você estar atuando na sua vida. Então, tudo isso você vai utilizar, sim, saúde e bem-estar sempre. E isso a gente pode atuar na prevenção de doenças,
né? Quando, por exemplo, a gente tem algum caso de paciente que já tem na família, por exemplo, câncer de mama. Então, a gente pode tratar esse paciente de uma outra maneira, tratando de uma forma mais preventiva. Então, a gente vai ter cuidado com certos alimentos ou vai estar inserindo certos alimentos ali. Quando a gente fala sobre tratamento de condição de saúde, um paciente que tem, por exemplo, um hipotireoidismo, a gente vai tratar esse paciente de forma que alguns tipos de alimento, como, por exemplo, hortaliças, leguminosas muito verdes, escuras, eles não podem consumir de forma crua. Então, precisa ter aquele processo do afogamento. É afogamento, tá? Não é refogar o alimento, é afogar. Então, a gente precisa disso tudo. O flúor a gente precisa diminuir. Então, por exemplo, o flúor que tem na pasta de dente precisa ser diminuído. Então, tudo isso a gente pode ser como um tratamento de condição de saúde. Recuperação e cicatrizes, melhoria de bem-estar em geral, apoio no envelhecimento saudável. Hoje em dia a gente fala muito sobre a nutrição geriátrica, está cada vez mais em ascensão, onde as pessoas estão se cuidando cada vez mais, elas querem envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Então a gente pode trabalhar junto com outras profissões também, por exemplo, um médico geriatra. O médico, por exemplo, precisa cuidar desse paciente, mas precisa melhorar a alimentação. Aí o paciente, como ele já é mais idoso, ele não consegue comer carne vermelha, porque, na verdade, os idosos, eles não querem muita proteína vermelha, não querem comer a proteína propriamente dita, porque tem problemas na mastigação, na digestão. Então, é aí, nesse caso, que o nutricionista vai entrar. Aí eu coloquei aqui para vocês como que aconteceu todo esse processo para vocês entenderem, porque eu tenho certeza que vocês também têm um sonho, na verdade. Uns querem partir para a parte clínica, outros querem atuar em alguns ambientes, como por exemplo em times de futebol, como nutricionista-chefe do ambiente, outros querem ir para restaurante, enfim, cada um tem um sonho. O meu sonho foi o consultório, que isso veio a se desenvolver no processo, né, da faculdade, naquilo que ia decorrendo, porque daí eu falei assim, não tem como, gente. A nutrição, ela é totalmente prática e não tem como eu não colocar isso em prática nas pessoas. Já na faculdade, as pessoas iam muito me pedindo consulta, cardápio, essas coisas assim. Mas então, decidi, vou precisar do meu consultório. E aí, uma nova fase estava chegando. E eu digo que o processo é o alicerce do sucesso. É nele que forjamos a resiliência e cultivamos a sabedoria necessária para alcançar os nossos sonhos, transformando desafios em degraus com a realização. E por que que forjamos a resiliência? Porque eu tinha projetado a minha clínica para ela ficar pronta em 4 meses. Só que esses 4 meses demorou 1 ano. Exatamente. A gente já tinha o projeto, conheci a arquiteta, sentamos. O primeiro arquiteto não deu certo, não gostei do projeto, acabamos mudando. Fomos para a segunda arquiteta, aí sim que foi essa da foto, junto com as suas assistentes ali, deu super certo. Então, o que a gente tinha? Uma sala vazia, piso super antigo, uma estrutura super antiga, cortinas, janela, ou seja, eu mudei tudo. Janela, piso, tudo. Quem quiser um dia vir aqui para conhecer, fique super à vontade, são super bem-vindos. E aí essa fase demorou aí, esse processo, eu tive que ter muita resiliência, muita paciência, sabedoria para fazer boas escolhas. Então, realmente foram desafios, mas que foram superados. Consegui subir esses degraus e aí a realização chegou. E claro, agora é trabalhar, né? Então, para que vocês possam conhecer um pouquinho, o molde da minha clínica é totalmente diferente de clínicas convencionais. Então, o que eu queria? Que o meu paciente sempre estivesse perto de mim. Então, eu queria que ele se sentisse em casa. Como se você fosse numa terapia. Normalmente a gente vê muito isso em filmes, né? Onde o paciente, ele deita naquele sofá e aí ele vai contar tudo para você. Por quê? No consultório de nutrição, as pessoas, elas procuram você, um nutricionista, mas elas têm medo de falar com você, têm medo de contar a verdade, porque elas têm medo do quê? Do julgamento. E isso, na verdade, é uma coisa que a gente precisa aprender. Julgar o paciente nunca, mas sim compartilhar com eles as suas experiências para que disso ele possa se aproximar de você, ou seja, ele possa se identificar também com a sua dor e pensar,
eu não sou uma pessoa anormal, isso também acontece comigo. Então, eu tô aqui para ser sua amiga e juntas a gente vai superar tudo isso e chegar até o objetivo que você quer. Então, aí, para começar, a clínica funciona desse jeito. Na hora que a gente entra no hall principal, ali a gente já consegue ver o quê? Uma cozinha. E é isso que eu queria também trazer. A cozinha, normalmente, é o lugar onde a gente faz, claro, as nossas refeições, mas é o lugar que a gente senta à mesa e conversa com as pessoas que normalmente moram com a gente, ou as pessoas que a gente traz para nossa casa, e essas pessoas são pessoas especiais. E ali a gente conversa de tudo, e é isso que eu queria. Então, vamos cozinhar juntos, vamos aprender juntos a fazer aquilo que é necessário, e assim, de uma forma mais próxima. Então, por isso, a gente desenvolvi ali uma cozinha totalmente especial e tem tudo que a gente precisa. Fogão, forno, micro-ondas, geladeira, outros utensílios, air fryer, como vocês podem ver ali, é o que a gente tem. Então, tudo que a gente precisa para executar as nossas receitas. Eu ia falar liquidificador, pronto, lembrei. Então, essa é uma jornada de saúde e bem-estar, onde a nutrição ela se torna a chave para transformar vidas. É isso que vocês precisam pensar. A gente tem que vir para transformar vidas e alcançar um equilíbrio pleno. Por que um equilíbrio pleno? Porque a gente não pode levar também tudo a ferro e fogo, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa que está acostumada, que ela já tem isso de comer aquele chocolate praticamente quase todos os dias ou todos os dias, como que de uma hora para outra eu vou tirar esse chocolate da pessoa, entendeu? Vou deixar ela praticamente louca. E aquilo que era para estar ajudando ela, eu estou atrapalhando ela nesse processo. Então, ela pode levar isso uma semana, duas, mas depois ela vai acabar e se matar no chocolate. Então, é isso que eu falo, gente, é o equilíbrio, nutrição é equilíbrio pleno. Quando as pessoas falam, é o equilíbrio, é realmente, tá? Guiando cada um nas escolhas que nutrem o corpo e a emoção. Por que que nutre o corpo e a emoção? Porque tem alimento que não é só para nutrir o corpo, mas que a gente gosta demais. E que aquilo vai nos acalentar, mas diante o quê? Do equilíbrio. Por isso que é tão importante a gente saber. Sabe, na hora que a gente coloca no cardápio ali, para o nosso paciente, para o nosso cliente, eu sempre gosto de falar cliente, porque na verdade paciente é algo assim, quando a pessoa está doente, que a gente vai tratar essa pessoa. Então, basicamente, o nosso cliente. Eu gosto de colocar esses alimentos que nutrem o corpo e a emoção, porque no final de semana a pessoa não vai conseguir levar exatamente o que ela está vendo no cardápio. Ela vai sair um pouco da rotina dela, ela vai ir a outros lugares, ou ela vai compartilhar com outras pessoas, ambientes como festas, e aí sim a gente tem que buscar o equilíbrio, mas nunca estagnar aquilo ou retirar exatamente aquilo da pessoa. Mas isso a gente precisa ver que é de pessoa para pessoa, é de ser humano para ser humano. E isso a gente trata de forma individualizada sempre, tá? Outra coisa que é muito importante que eu coloquei aqui para vocês. Sempre que possível, façam parcerias para que isso possa se tornar a vida do seu paciente muito mais prática e que ele possa aderir àquilo que você está passando para ele. Então, foi um espaço totalmente especial que eu fiz aqui na clínica, que eu vi essa necessidade de ter ali um espaço onde os meus parceiros pudessem expor o produto deles. Então, farmácia de manipulação, eu tenho parceria com suplementos, inclusive chegou essa sacola aqui para mim essa semana da Genevita, cheio de amostrinhas aqui, onde realmente tudo isso é para eu poder compartilhar com o meu paciente. Uma coisa que é bem legal, por exemplo, que a gente fala muito no consultório é sobre o body balance. Então, para as pessoas que têm restrição ao whey, que não digere muito bem ou que não se sentem muito bem com whey. Essa daqui é uma proteína 100%, só que elas são peptídeos de colágeno e a gente só tem duas marcas aqui no Brasil que trabalham com ela, que é a Essential e a Equalive. E aí eles acabaram mandando. Claro que eles querem também promover a marca, mas a gente também quer promover o bem-estar para o nosso paciente. Então, aí eles acabam mandando e a gente pode ofertar isso daqui também para o paciente. Eu acho isso super legal, até para ele experimentar gosto e tudo mais. E saber como que o corpo também vai reagir a tudo isso. Então, é muito importante fazer essas parcerias. Farmácia de manipulação é legal porque
temos fórmulas, você pode pedir esse suporte. Às vezes a gente não tem a formação dos fitoquímicos, e aí a gente pode passar isso daí para o nosso paciente de uma forma bem mais assertiva. Então, as parcerias, elas são importantes também por outros motivos, tanto no contexto pessoal quanto no profissional. Troca de conhecimento e experiência, não é verdade? Porque isso permite que as pessoas e as organizações compartilhem esse conhecimento, e a gente também não consegue acompanhar a todo momento esse mercado dos manipulados. E tem muitas novidades, muitos congressos que acontecem, eles levam essas novidades, então eles acabam trazendo de uma forma bem mais mastigadinha para a gente. Isso aí também, claro, acelera o nosso processo com o nosso paciente, tá bom? Aqui em uma outra parte, temos o que é a sala do nutricionista. A sala de resultados, eu gosto de dizer, porque é onde a gente vai transformar as metas em conquistas reais. E aí é um espaço, assim, que foi feito exatamente do jeito que eu queria, bem planejado, bem assim, da minha forma, uma mesinha de café. Isso é muito legal vocês terem, para quem está pensando, né? Ter consultório clínico. Então, você fazer a experiência do cliente, um cafezinho, uma água com gás. Olha, uma coisa que eu tinha muita dificuldade, porque eu frequentei nutricionistas aqui em Maringá, que eu tive muita dificuldade, que eu achava assim, nutricionista fala pra gente beber água, mas não oferece uma água na hora da consulta. Normalmente o paciente passa dentro de um consultório, no mínimo, tá, gente? No mínimo, consulta de nutricionista rápida, 40 minutos. As minhas consultas duram em torno de 1 hora e meia, depende. Quando a gente não vai para a cozinha, dura um pouco mais. Então, como você não vai oferecer uma água para o seu paciente? Eu tô aqui toda hora, preciso tomar uma água. Como que não vai ter água para o meu paciente? Já cheguei em consultório aqui em lugar que na recepção tinha o filtro de água, mas não tinha água, para vocês terem uma ideia. Então, isso eu acho que é essencial, é primordial, tá bom? Aí vem aqui a nossa sala de avaliação. Eu tenho uma balança de bioimpedância, Embody 270. Na minha concepção, na minha opinião, precisa ter uma balança de bioimpedância. É ali onde a gente vai ter resultados mais precisos. Por quê? Nas pregas cutâneas, depende do tipo de método que você pega, depende o quanto que o avaliador vai estar puxando ali, se ele vai estar conseguindo separar bem a gordura do músculo da pessoa. Então, tudo isso depende muito. Na hora que a pessoa, o seu paciente, seu cliente subir na balança de bioimpedância, pronto, é a bioimpedância que está dizendo. Não é você que está pegando menos ou está pegando mais, não é 4 pregas, 7 pregas, o que você está fazendo ali. E aí, para você fazer essa diferença, se o seu paciente não quiser ir mais com você e ele for em outro nutricionista que também tiver a bioimpedância, ele vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, isso é muito importante. Foi um investimento que eu fiz. Para quem não sabe, vou passar essa informação. A Embody 270, ela é importada, né, dos Estados Unidos. Só tem uma importadora aqui no Brasil, chama Ottoboni. Então, você precisa entrar em contato com eles. O atendimento é totalmente via WhatsApp, telefone. Você faz essa compra. Eles têm um método de parcelamento deles, lá, financiamento propriamente deles. Então, assim, é tudo deles. A bioimpedância chega para você por transporte aéreo, você que faz a instalação, juntamente com um funcionário da Ottoboni que está no WhatsApp, no telefone com você e vai pedindo para você fazer algumas ligações, o que você deve fazer no seu computador. Não funciona em sistema iOS, então quem tem MacBook não funciona, precisa ter o sistema operacional do Windows, só roda no Windows, mas é muito legal. É assim, uma tecnologia de alta precisão, é super fácil de fazer, super rápido. Às vezes acho que as pessoas que vai passar tipo 10 minutos em cima dela, na verdade fala, oh, já acabou? Sim, gente, então é super rápido. E é uma orientação sobre a composição corporal que a gente tem, sobre ideal, sobre a real, quantidade de massa magra, massa gorda, água, proteína. Vocês vão ver que eu vou colocar aqui para vocês. E a gente também pode acompanhar o
o processo do nosso paciente. Se ele engordou, se ele emagreceu, se ele realmente emagreceu gordura, ou se ele emagreceu músculo, tudo isso a gente consegue ver na bioimpedância. Então, eu separei uma sala especial somente para a sala de avaliação, tá bom? Seguindo aqui, eu trouxe para vocês um caso de sucesso aqui da clínica. Kelly, você atende só homens, só mulheres, só crianças, adultos? Como que é o seu atendimento? É só na área esportiva? Só é o quê? Então, eu falo assim que eu não faço muito, não tenho muito segmentado, porque a gente também não pode ficar escolhendo muito o que a gente quer atender, desde que você se sinta seguro no seu atendimento. Então, por exemplo, materno infantil é uma área que eu vou atender? Não, não gosto, eu particularmente não gosto, não quero, não tenho essa intenção. Então, esses dias tinha minha paciente, a filha dela tá grávida, ela pediu para eu atender. Eu falei, olha, não atendo, vou te passar para uma outra nutricionista. Então, é sempre importante também a gente ter esses relacionamentos com outros nutricionistas, com outros nutris de outras áreas, para que também a gente possa fazer a indicação. Lembrando que a gente tem que ser colegas, amigos, né, nesse momento. Então, a gente, sim, tem que fazer a indicação, conhecer o trabalho de outros também é bem importante. Esse caso de sucesso que eu trouxe é de um paciente meu de 14 anos. Então, você atende criança, Kelly? Esse paciente meu em especial, eu já atendo a mãe, e a mãe pediu para que eu atendesse também o filho. Ou seja, quando a gente está nesse contexto familiar, fica muito mais fácil. Agora, é bem diferente se só viesse ele e a mãe, não, como que eu iria tratar essa criança, adolescente, se eu não consigo transformar o ambiente em que ela vive. Então, se a mãe já está vindo, fica muito mais fácil da gente fazer. E aí eu comecei... Ai, será que eu vou conseguir ver aqui, gente? Ai, olha, tá um pouco ruim aqui para mim, mas aqui embaixo a gente vai conseguir ver quando ele iniciou, tá? Tem a data aqui embaixo, não consigo ver aqui, eu tô sem a folha dele impressa agora no momento. Mas a gente consegue ver a data, o horário da primeira bioimpedância que ele fez para a última. Olha o tanto de evolução que esse meu paciente já teve. Lembrando que aqui, a identificação do paciente, eu sempre faço a identificação com o número de CPF dele. Então, para que eu possa ter mais precisão na hora de encontrar, para não ter problemas de nome, erros ortográficos, enfim. Esse meu paciente, então, ele tem 1,70, 14 anos, masculino. E aí a gente tem a composição corporal dele. Aí aqui na bioimpedância a gente tem músculo, gordura, e a gente tem os gráficos aqui que mostra quando está abaixo, normal, e acima também. Análise de obesidade, essa bioimpedância que vocês têm na faculdade, né? Agora que eu estou me recordando, é uma aquisição que a coordenadora do curso conseguiu, né? Que ótimo. Então, assim, vocês conseguem ter uma visualização bem melhor. E aí, aqui, massa muscular segmentada, massa gorda segmentada, tudo isso. Uma coisa, assim, que eu gosto muito e uso é a nossa taxa metabólica basal. Gosto de explicar isso para o paciente. Toda vez que o paciente senta aqui na minha frente, gosto de passar para ele, detalhe por detalhe, o que significa esse papel, essa bioimpedância, desde a pontuação da Embody, que é quanto mais próximo dos 100 pontos, maior a sua massa muscular, podendo até passar dos 100 pontos. Então eu falo, gente, vamos ficar cada vez mais próximo, porque quanto mais músculo a gente tem, mais saúde a gente vai conseguir ter. Mais rápido o nosso metabolismo, ele funciona, e com tudo isso a gente tem muito mais saúde, a gente pode comer mais, eu falo. Porque o quê? Todo mundo gosta de comer, não é verdade? Não vou ser hipócrita de ser nutricionista e dizer para vocês, ai, não gosto de comer. Não, a gente gosta de comer sim. E nutricionista come igual todo mundo. E quem fica reparando no prato de nutricionista e fica julgando, eu falo assim, tá totalmente errado. Eu falo assim, eu não sou nutricionista aqui, sou nutricionista lá no consultório. Se você quer julgar, então você vai ter que ir numa consulta junto comigo. Então eu falo que a bioimpedância é bem legal, que a gente consegue ver tudo isso. É uma ferramenta assim super legal de vocês terem, importante, vale a pena o investimento. Então, para ter no consultório de vocês, tá bom? É o que eu falei para vocês, defina o nicho de vocês. Desde que vocês se sintam à vontade em atender tudo, atendam. Mas, assim, eu acho muito importante a gente definir
porque nutrição materno-infantil é diferente da nutrição esportiva, que é diferente da nutrição geriátrica e que é diferente do paciente que vem com uma pegada mais vegetariana ou vegana para vocês, entendeu? E a gente não é dono de todo saber. Então, a gente tem que também estar aberto a dizer, posso sim estar um profissional mais adequado para esse que vocês procuram. Outra coisa que eu quero dizer para vocês e que é muito importante, nutrição esportiva. Ganhou muito espaço, né, nos últimos 5, 6 anos. Muita gente tem feito mais a nutrição pela nutrição esportiva e tem atuado nesse campo, né? Mas assim, se vocês forem partir para a nutrição esportiva, sustente a nutrição esportiva em vocês. Não adianta você ser um nutricionista dessa área, mas você não fazer uma atividade física ou não conhecer pelo menos algumas. Então eu falo assim, como que você vai atender um cliente de CrossFit se você nunca fez um CrossFit? Como que você vai atender um paciente que faz triatlo se você nunca passou pelo menos por uma etapa, que seja a corrida, ou pela corrida, ou pelo... Gente, vocês precisam fazer alguma atividade física. E eu estou dizendo isso para vocês porque na minha época de faculdade, muita gente não fazia. E ainda queria estar lá dentro da área esportiva. Então, a gente precisa conhecer quais são as dificuldades, quais são as necessidades. Será que realmente a pessoa que vai de Maringá a Luanda, de bike, ela realmente precisa levar pão com presunto, mussarela, mortadela, precisa levar paçoca, precisa levar Coca-Cola? Será que realmente ela precisa de toda essa energia? Será que esses são os melhores alimentos? Eu pergunto para vocês. Então, são coisas que a gente precisa pensar melhor. A pessoa que vai treinar musculação de manhã em jejum, será que ela vai dar conta? Mas como que você vai saber se você não passou por esse processo? Você tem que ter comido na noite anterior, ter feito esse pré-treino. Mas e se você não fizer? Será que você vai aguentar um treino pesado no outro dia? Será que você precisa de um intra-treino? No treino de corrida, a melhor coisa são os carb-ups? A gente não sabe. Se você não faz, se você não está ali na prática do seu dia a dia, não tem como. Então, assim, é muito importante quem for partir para nutrição esportiva ter consciência de que sim, é importante. E outra, a gente precisa estar no meio disso tudo. Então, precisa frequentar as provas, precisa conhecer as pessoas, precisa estar nichado, segmentado em tudo, para que a gente possa ter... porque a gente possa conversar na mesma língua, das mesmas necessidades e saber de tudo que realmente o paciente está precisando naquele momento, tá bom? Outra coisa muito importante. Me formei e agora? Onde que eu vou conseguir os meus clientes? Onde que eu vou conquistar os meus clientes? Estou perdida, e agora? Eu vou para as redes sociais, eu vou bater palma na casa vizinha, eu vou conversar com a minha família. Tudo isso é válido. Na verdade, você tem que estar engajado nessa área desde quando você está aí, na faculdade, do primeiro ano. Então eu já preciso ter um Instagram e começar a postar essas coisas? Gente, olha, de verdade, não necessariamente, não seja um chato, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, dentro das suas redes sociais, já vai trabalhando isso, já vai trabalhando o que é saudável, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é lipídio, para também o seu seguidor ir acompanhando essa evolução junto com você. Para ele saber também quais são os seus passos, porque você está aí na faculdade, você não está atendendo clinicamente, não pode, pelo menos não poderia, né? A não ser quem está fazendo os estágios já. Aí sim, já é um quase nutricionista, né? Já é 90% nutricionista. Mas assim, de forma particular, atendimentos não. Até porque você não tem nem todo o conhecimento para estar atingindo tudo isso, né? Então é importante diversificar o que é as estratégias e adaptar as abordagens ao público-alvo. Então, primeira coisa, você segmentou lá, por exemplo, vou lá partir para nutrição clínica, geral e esportiva. Que é basicamente o que eu trabalho aqui no meu consultório. Nem materno-infantil, nem
nem vegano, vegetariano, nada dessas coisas. Então, eu vou falar mais dentro da minha área. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar as redes sociais, as plataformas Instagram, Facebook, TikTok, mas não é para ir para o TikTok ficar fazendo dancinha, entendeu? É chato isso. Você precisa passar segurança para o seu paciente, em que ele está seguindo uma pessoa que é séria, comprometida. Então não adianta você ficar fazendo dancinha lá no TikTok, não vai ser legal. Ao meu ponto de vista, eu como nutricionista e jornalista e ainda atuante nas redes sociais, porque além de eu atuar dentro das minhas redes sociais, eu também consigo eu trabalho nesse meio com outras empresas. Então, assim, dancinha, gente, nunca, jamais. Deixa isso daí para quem realmente é TikToker. E aí a gente pode o quê? Conteúdos educativos, dicas de nutrição, depoimentos de clientes e resultados de antes e depois. Tá, mas vírgula. E aí, o conselho permite com que isso aconteça? Não, ele não permite antes e depois. Mas aí a gente pode o quê? Não destacar a imagem do rosto da pessoa. Isso a gente pode o quê? Não deixar fixado lá, mas a gente pode mostrar isso nos nossos stories, como resultado daquilo que o paciente, ou então o paciente aqui na minha sala, e aí, desde que tenha a autorização dele, eu sempre mostro o que a gente tinha de antes e depois, aqui dentro da nossa bioimpedância, mostro o meu paciente, ele acaba compartilhando algumas coisas, isso sim é super legal, tá bom? Outro lugar que é bacana, marketing de conteúdo. Você pode agora, desde o início, criar um blog, um canal no YouTube. E aí sim, você já vai treinando essa sua comunicação, que é tão importante. Então, colocando dicas de alimentação saudável, receitas, mitos sobre as dietas, sobre dieta cetogênica, jejum intermitente, entre outros temas. Uma coisa que eu acabei de lembrar, uma paciente me procurou pelas redes sociais. Na verdade, posso dizer que é o lugar onde eu tenho maior aquisição de pacientes, mas também o boca a boca funciona muito, tá? Então, do paciente que veio, ele teve resultado, passou o contato para o outro e assim foi indo, foi vindo. Então, isso funciona muito. E como eu também ainda trabalho atuante no jornalismo, então, como eu conheço muita gente e eu tenho muita rotatividade de pessoas no meu dia a dia, isso também me ajuda bastante, tá? Então, é dessa forma. Agora, vamos supor, você sua primeira formação, você está aí com 21 anos, 22, e aí você não está muito habituada com isso, não está muito nesse meio, já está quase finalizando a sua faculdade, você não fez nada desse início do que eu falei de redes sociais, e agora, o que eu faço? Gente, começa agora, nunca é tarde demais. Então, quanto antes você começar, melhor. E aí, quem está lá no início pode criar o quê? O blog, o canal no YouTube, para já ir testando essa comunicação, entendeu? Na verdade, não precisa deixar nem para ninguém visualizar, deixa para você, mas já vai aprendendo a falar com a câmera, entendeu? Com ninguém, na verdade, né? Porque você não sabe quem vai estar lá do outro lado, mas na verdade com todo mundo. Você tem que ter uma forma certa de estar se posicionando, de poder falar, mas isso aí a gente pode deixar para uma outra palestra, os posicionamentos que você deve ter nas suas redes sociais ao falar sobre a sua profissão e com conteúdos dela para conseguir conquistar clientes. Ou seja, tudo isso você atrai pessoas, então é muito importante, é o que eu falo, dancinha você não vai conseguir conquistar essa autoridade que você precisa. Parcerias com academias e personagens trainers, isso ajuda bastante. Então, assim, só de você frequentar a academia, de frequentar algum esporte, você vai estar ali socializando com as pessoas vão saber que você é nutricionista, e isso você vai conseguir também atrair um público bacana para você. Ou seja, gente, lembra que sempre o público que você vai atrair é aquilo que você busca para você. Então, se você está dentro da nutrição esportiva, você frequenta vários esportes, vou colocar eu aqui, né, por exemplo, eu treino musculação, tá? Isso daí é o básico, eu acredito que todas as pessoas deveriam fazer, porque a musculação é a base para qualquer outro tipo de esporte. Então, a academia, o pessoal me conhece. Eu faço beach tênis,
o pessoal me conhece. E como eu acabo jogando liga em vários lugares, então a gente tem uma rotatividade maior de pessoas. Então você acaba conversando com um, com o outro e tudo mais. A sua refeição que você está fazendo lá, que as pessoas às vezes, nossa, você está comendo tal coisa. Daí você já acaba jogando, é que eu sou nutri, você é nutri. Então, gente, isso é muito legal. Fala assim, o estilo de vida que vocês levam é o que vocês precisam pregar no dia a dia de vocês, entendeu? Porque vocês são nutricionistas, então vocês precisam buscar isso. E aí, pratico corrida, tô sempre nas corridas, então isso daí acaba fortalecendo bastante. Então, isso pode, com certeza, ajudar vocês. Outra coisa que eu coloquei aqui, consultoria em empresas. Então, as empresas, elas sempre estão procurando nutricionistas nessas datas especiais. Outubro Rosa, para falar sobre alimentação e o câncer de mama. Novembro Azul, para falar sobre alimentação e o câncer de próstata. Setembro Amarelo, para falar sobre depressão e alimentação, que está tudo a ver. Então, assim, é legal essa forma de também estar oferecendo o seu trabalho, consultoria nutricional para as empresas, seja uma forma de palestra, workshops, pacote de atendimento para funcionários. Isso funciona muito bem. Isso daí é uma forma também de vocês levarem essa opção para as empresas estarem investindo no bem-estar corporativo e diminuir a possibilidade do seu funcionário ficar doente e ele estar faltando no trabalho. Então, você viu quando a gente proporciona às outras pessoas saúde, bem-estar e qualidade de vida, tudo acaba fluindo, profissional, emocional, familiar, pessoal, tudo isso está muito agregado, está envolto. Então, não tem como a gente desestruturar uma coisa da outra. Programas de indicação, isso também funciona bastante. Incentiva os clientes satisfeitos a indicarem o seu serviço para outros amigos e familiares. Ou você oferece desconto, ou você oferece recompensa. E aí você pode fazer o seu próprio programa de indicação, ou você pode ter ele de uma forma que o seu cliente nem saiba que ele está participando, mas você pode presenteá-lo com alguns mimos. Isso funciona bastante. Legal? Então, o que eu tenho a dizer para vocês é: tenha o seu próprio atendimento, tenha o seu próprio jeito de atender. O jeito que eu atendo aqui não vai ser o mesmo jeito que a nutricionista B, C ou D vai atender. Cada um tem o seu jeitinho, cada um tem as suas perguntas. Na verdade, a gente sempre tem um modelo, um exemplo ali de anamnese. Eu tenho o meu próprio, que eu mesmo criei, não copiei de nenhum lugar, que a gente já vinha dos atendimentos que a gente realmente faz nos estágios. E eu vou falar uma coisa, levem os estágios a sério, tá? Eles funcionam mesmo, porque na prática, depois quando vocês estiverem sozinhos, vocês vão lembrar muito desses estágios. Então, tenha o seu próprio atendimento, tenha o seu jeito de acolher o seu paciente, de conversar com ele. Às vezes a gente tem aquela anamnese, mas não necessariamente tem gente que senta aqui e que eu não consigo seguir nada, porque às vezes a conversa acaba fluindo demais. Então, consiga conversar com seu paciente, seja homem, mulher, criança, diante daquilo que você vai estar atendendo. Você é única, você é único, não tem como as pessoas copiarem o seu jeito. As pessoas podem até te substituir, melhor ou pior, mas fazer igual você, as pessoas não conseguem. Então, tem o seu próprio estilo de atendimento, de acolhimento, a sua própria clínica. Essa daqui é apenas um modelo, um exemplo de algo assim que saiu do meu coração e que eu quis tirar mesmo do meu coração, do papel e colocar ela em prática. Eu tive essa oportunidade e hoje eu agradeço muito a Deus, claro, em primeiro lugar, e vivencio muito isso, porque foi muito esforço para que tudo isso pudesse estar acontecendo. Claro que eu não estou vindo de uma primeira formação, de uma primeira escolha, onde eu saí da casa dos meus pais e aí fiz a faculdade que meus pais pagaram e tive de mão beijada o consultório. Não, isso daqui foi esforço, foi trabalho meu, do meu marido, e que nós conseguimos conquistar tudo que está aqui dentro, tá? Então, assim, se vocês também têm um sonho, coloque ele em prática, sabe? Escreve, faz o seu esboço. É possível acontecer de uma hora para outra? Não necessariamente, mas você vai ter que subir uns degraus aí para que isso aconteça. Cada um tem uma sequência de vida, né? E ela vai acontecendo diante daquilo que você busca para que aquilo possa realmente estar acontecendo. E olha lá, não se esqueça,
Nessa vida, há muitos caminhos a serem trilhados. Nem sempre o mais curto é o que nos leva aos melhores lugares. Então, trace as suas metas com o seu cliente, esteja engajado com ele, fortaleça. Porque muitas vezes, no retorno do seu paciente, ele pode vir desanimado. Normalmente isso acontece. Dependendo se o retorno é de 30 dias, piorou. Porque eu falo assim, ó, primeira semana, ele tá super engajado, ele tá super feliz, ele vai fazer tudo certinho. Segunda semana, ele vai fazer, mas assim, já tá um pouco complicado para ele, entendeu? A terceira semana, nem sempre ele vai aderir a tudo. E a quarta semana, se ele já não meteu o pé, vai ser aonde ele vai desistir do retorno e vai marcar uma semana depois ali com você. Então, você precisa fortalecer esse seu paciente. Eu sei que a gente não tem tempo de ficar mandando WhatsApp para esse cliente toda semana, ou sempre saber como que tá, mas assim, deixa o seu número disponível, fala para ele que se ele tiver alguma dificuldade, até no mercado, para te mandar. E aí, quando possível, você vai responder. Porque você precisa estimular esse paciente a sempre fazer melhores escolhas, a sempre estar pronto para cozinhar, porque eu falo assim que quem não cozinha e não está disponível tem que ir lá para o fogão. Então ele tem que aprender, então ele tem que ir no mercado, ele tem que ir à feira, ele tem que saber o que ele vai comprar, o que ele vai escolher para que ele possa fazer a sua alimentação. Então, quem não faz, não consegue fazer dieta, não consegue ter resultados. Seja amigo do seu paciente para que ele tenha prazer em voltar. E eu vou dizer que aqui no consultório eu já fiz várias amizades. Até em aniversário eu já fui. Então é muito legal, é muito gostoso e a gente se compadece das histórias das pessoas porque somos seres humanos e a gente fica assim muito próximo, muito preocupado com o que está acontecendo, se está dando certo, quais foram os resultados de um exame, por exemplo, de um alimento diferente que experimentou, de uma receita nova. Isso é muito legal. Mais legal ainda, quando te marcam no Instagram que você consegue repostar tudo isso. Tá bom? Então, assim, em poucas, muitas palavras, consegui resumir um pouquinho para vocês o que é um consultório de nutrição clínica, é o que eu faço, é a forma com que eu atendo. Ó, o que eu falo para vocês, a água a gente precisa ter sempre porque a gente não para de falar. Cada um vai ter o seu jeitinho. Seja você mesma, você mesmo, não tente transparecer aquilo que você não é, esteja engajado naquilo que você prega e faça com que as redes sociais que você usa para expor aquilo que você quer, porque eu falo que nas redes sociais a gente só posta aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer mostrar, claro que a gente não vai mostrar que é a parte ruim, então mostra essa parte boa atuante nela. Se você vai partir para a prática de nutrição esportiva, que você seja um esportista, que você seja, que você corra, que você faça um beach tennis, que você faça um crossfit, que você faça musculação, que você mostre o seu progresso, que você esteja ali sempre em constantes mudanças, mostre as suas dificuldades, porque você também não é nenhuma pessoa diferente das outras, tem as dificuldades também. Tá bom? Muito obrigada. Aí tá o meu arroba para vocês. Dúvidas podem me mandar. Lá também tem um link com o meu número de WhatsApp. Podem me mandar mensagem. Se vocês quiserem vir para conhecer a clínica pessoalmente, venham. Eu vou abrir com certeza um espaço super especial aqui para vocês. E que esse sucesso seja apenas o começo de uma trajetória de grandes conquistas. O próximo passo, de repente, pode ser você, pode ser o seu. Então, hoje sou eu que estou aqui falando para vocês sobre o meu caso de sucesso, sobre o meu case de sucesso aqui no consultório de nutrição clínica, mas o próximo podem ser vocês, porque a vida, ela sempre está em constantes mutações e mudanças, e claro que seja para melhor, tá bom? Agradeço muito vocês que ficaram aqui e que puderam acompanhar um pouquinho de todo o meu conhecimento junto com vocês. Por favor, se tiverem dúvidas, quiserem compartilhar mais experiências, eu estou aqui disposta para poder compartilhar isso com vocês e ajudar também, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Continuem no congresso, porque tem muita coisa boa vindo por aí.